A história, patrimônio da humanidade. Monumento a Cristo Redemptor. Discurso pronunciado pelo engenheiro-arquiteto Heitor da Silva Costa na reunião do Rotary Club de 22 de julho de 1927. Senhor Presidente, hoje aqui estamos para falar e ouvir discorrer sobre urbanismo, assunto da ordem do dia. Desde que os destinos de nossa cidade foram entregues ao espírito culto do Sr. Antônio Prado Júnior, que, correspondendo às justas expectativas com que foi recebido por seus concidadãos, acaba de convidar o Sr. Professor Agache a vir trabalhar conosco no aperfeiçoamento e aformoseamento dessa maravilhosa cidade, dotada de tantos encantos naturais, tão variados e pitorescos que a destinam, se bem aproveitados, a dar-lhe a primazia de incontestável beleza. Ao ouvir o Sr. Professor Agache, poucos dias faz, em sua segunda conferência realizada no Teatro Municipal, dar-nos a definição do que se entende por urbanismo e os vastos conhecimentos que são exigidos daqueles que se dedicam a essa arte, eu me lembrava das palavras do velho mestre romano Vitrúvio, quando, definindo o arquiteto, dizia: o arquiteto deve saber escrever e desenhar, ser instruído em geometria, não ignorar a ótica, possuir a ciência do cálculo, conhecer história, ter estudado filosofia, ter adquirido conhecimentos de música e algumas noções de medicina, jurisprudência e astronomia. Devo a honra de minha presença entre vós ao fato de me achar, há alguns anos, empenhado na ereção de uma grandiosa obra de arte que, uma vez concluída, deverá dar um cunho de particular notoriedade à nossa cidade. Como ninguém pode ir a Paris pela primeira vez sem subir ao alto da Torre Eiffel, como não se pode entrar no porto de Nova York sem se avistar a Estátua da Liberdade, não se poderá falar dentro em breve da cidade do Rio de Janeiro sem se fazer referência ao Cristo. Bastam essas simples palavras e essas rápidas comparações para a compreensão da alta importância desse monumento, que por sua significação interessa não só à cidade, como ao país inteiro, dele não devendo se aliar os poderes públicos. Agradecendo, pois, e acedendo de bom grado ao honroso convite, venho dizer algumas palavras a respeito do monumento Cristo Redentor a ser levantado no alto do Corcovado. O Corcovado, senhores, como todos vós sabeis, é um dos pontos característicos de nossa cidade, dominando-a do alto dos seus 700 metros, visível do mar, como do centro de seus diferentes arrabaldes, ele se apresenta quase sempre no fundo de um grandioso e formoso quadro. Muito variado é o seu aspecto se observarmos dos diversos pontos do enorme círculo de cerca de 270 graus que o envolve. Mas é de nossas praias, que contornam a formosa Guanabara, com as denominações de Glória, Flamengo e Botafogo, e por onde justamente mais intenso se faz o trânsito da cidade, que ele se apresenta sob o aspecto mais impressionante e imponente, como a de um majestoso pedestal. Para a construção de um monumento nesse pico, tínhamos que considerar 3 pontos de vista principais: do alto do mar, da cidade e da base do mesmo pico, correspondendo às distâncias de mais de 10 quilômetros, 5 a 6 quilômetros e a 40 metros, respectivamente. Daí se depreende a dificuldade que se apresentava à composição de um monumento que viesse a satisfazer a tão diferentes pontos de vista. O monumento, tal como foi definitivamente concebido, é o resultado de atentas observações, de acurado estudo, que de simplificação em simplificação permitiram fixar a forma e dimensões atuais. Esse monumento, como é sabido, compõe-se de 2 partes: um pedestal com 8 metros de altura e uma estátua com 30 metros, cujos braços horizontalmente abertos formam com seu corpo ereto uma enorme cruz. Eis o seu primeiro aspecto ao ser visto do alto mar. Caracterizado fica, desde logo, de modo inconfundível, o espírito dessa obra. Se a forma de cruz representa a simplificação máxima, conforme acabo de dizer, ela é, por sua simetria e por seu simbolismo, uma figura harmoniosa e expressiva. Era necessário agora que sua significação fosse mais clara, mais precisa, que se reconhecesse que aquelas linhas eram esposadas propositadamente por uma figura de forma humana,
Daí a atitude dada aos braços para bem caracterizar o divino personagem da redenção. Seria necessário, sobre o pico, se construir as linhas esquemáticas do monumento, isto é, levantar uma cruz de 40 metros de altura, a fim de serem feitos os necessários estudos e observações de diversos pontos da cidade. Pois bem, senhores, embora com outro intuito, uma cruz foi ali erguida, tendo cerca de 40 metros de altura, e permaneceu por vários meses, permitindo-me fazer toda a sorte de medidas e observações que me asseguraram das justas dimensões dadas às diferentes partes do monumento. Alta de 4 metros a cabeça e longa de mais de 3 metros cada mão, são elas perfeitamente apreciáveis da cidade, distinguindo-se sem hesitação a incomparável figura do Cristo. Tinha ainda a considerar um terceiro ponto de vista, o da base mesmo, do rochedo. Quem subir aquele pico e se dirigir para o terraço de onde se descortina o mais belo panorama da cidade, ao voltar-se, defrontará com um grandioso monumento a uma distância de cerca de 40 metros. Foi para este ponto que todos os estudos de detalhe do monumento foram executados. Os braços da estátua, daí vistos, perdem a rigidez aparente que lhes empresta a distância para se transformarem num largo amplexo. A cabeça, ligeiramente pendida para o lado esquerdo, volta a face para a parte da cidade que faz fronteira com a barra, deixando ver a expressão suave de seu rosto. A túnica e o manto, largamente tratados e estilizados, dão a essa estátua uma expressão de imponente serenidade. Evidentemente, melhor do que as palavras, deve falar a própria estátua. Não poderei, senhores, no curto espaço que tenho para falar, fazer uma exposição completa dos longos estudos iniciados aqui e concluídos em Paris, onde fui encontrar no estatuário Landowski o artista incomparável que soube dar tão perfeito desempenho à parte de escultura do monumento. Apenas direi que, começados os trabalhos de escultura do modelo em gesso em 1924, só ficarão concluídos no fim do corrente ano. Quem conhece a capacidade formidável de trabalho do Sr. Landowski pode avaliar o que isso representa de esforços empregados na realização desta obra. Várias maquetes foram executadas, e embora não fossem alteradas as linhas gerais do projeto, cada modelo maior que ia surgindo exigia tais modificações que, pode-se dizer, era uma nova estátua que se apresentava por fim. Tinha de acompanhar de perto a evolução da obra, a fim de verificar até que ponto essas alterações interessavam a estrutura interna, previamente estudada. Foi assim feito esse trabalho, em perfeita colaboração, devendo o cálculo e o estudo de resistência de materiais intervir a cada momento para ser assegurada a estabilidade do monumento. Porque é bem claro, senhores, que se a figura do Cristo tinha de ser moldada por um estatuário, as suas grandes linhas pertencem ao domínio da arquitetura, a sua construção e estabilidade entram no campo de atividade do engenheiro. Grande seja a responsabilidade do estatuário, menor não é, sem dúvida, a do arquiteto e do engenheiro. Na plataforma do Corcovado não há nenhum arvoredo, nenhum edifício para desproporcionar o monumento. E como esse pico se destaca da cadeia de montanhas da Tijuca, a sua projeção se fará sobre o imenso firmamento que o acolherá harmoniosamente em seu infinito azul. Direi ainda que as linhas gerais de todo o monumento obedeceram ao critério arquitetônico. É uma estátua arquitetural. Uma massa de tal natureza tem de ser tratada diferentemente da escultura ordinária. O movimento dado a uma pequena estatueta torna-se falso quando aplicado à estatueta, e torna-se falso quando aplicado a uma estátua de dimensões colossais. A lógica exige a perfeita estabilidade em volumes de tais dimensões. Não sei até agora de outra estátua nestas dimensões assim concebida. Não é uma conferência, senhores, que estou fazendo, é uma simples palestra, e por isso passo por alto todos os trabalhos de aumento do modelo que foram feitos para obter as dimensões em tamanho de execução. Estamos agora na parte construtiva. Diversos equipamentos para execução da obra estão sendo montados nesse momento, de modo a serem iniciadas as fundações do monumento dentro de poucos dias. Tudo é difícil no alto daquele pico.
desde o exíguo espaço de terreno até a falta dos mais indispensáveis elementos para o trabalho, como a água, que tem de ser elevada de uma cota de 300 metros inferior à base do monumento. A construção de um monumento de tal natureza é difícil, não há como negar. Nada de semelhante foi até agora executado. A Estátua da Liberdade levanta verticalmente o braço direito, cuja mão segura um farol. As estátuas de Notre-Dame-de-Puy e a de São José, em espalhe, formam um bloco com o Menino Jesus. Na de São Carlos Borromeu, apenas o antebraço se destaca do corpo. Os grandes reservatórios e as chaminés, por sua forma circular, relativamente pouca resistência oferecem ao vento. Os arcos de um viaduto e as grandes abóbodas têm, no seu fecho, uma garantia de estabilidade. No monumento em questão, a base é inferior à largura que tem medida na região dos braços, 10 metros no pedestal, 6 metros na roupagem, junto aos pés da estátua, 8 metros no tronco e 30 metros de ponta a ponta dos dedos. Grande é a pressão do vento, e se considerarmos que ele duplica em caso de ciclone, pelo conjugado da forma, não se pode contestar que se trata de uma construção ousada, tanto pela forma quanto pelo local, visto como, para a execução da parte mais difícil, os braços, não dispõem de solo firme para apoiar os andaimes. Assim é, porquanto, a base do pico, que tem apenas 15 metros de largura, isto é, menos da metade do que necessitarei para alcançar os extremos dos dedos, devendo, pois, o trabalho ser feito sobre um precipício de mais de 700 metros. A natureza do material a ser empregado é a pergunta que sempre se me faz, e a que não respondo sem receio da impressão que vai causar aos que não acompanham de perto a evolução dos materiais de construção. De tal forma está o público habituado a ver o cimento armado empregado nas obras de engenharia, em pilares, colunas, vigas, etc., que apresentá-lo como capaz de servir para uma obra de arte não deixa de causar-lhe estranheza. Entretanto, é este o material do dia, é também o material do futuro, tendo já saído do campo das experiências para ser empregado com base científica, prestando-se às formas mais variadas e extravagantes. A arquitetura e a escultura dele têm se apossado para submetê-lo às suas diversas exigências. Longo seria explicar as razões todas que militam a favor do cimento armado. Esse assunto, por demais técnico, não poderia interessar no momento atual. O que interessa é saber o aspecto do monumento quando concluído. Trago estudos completos para o revestimento da estátua, feitas com diversos materiais. O cimento Pierre dar-lhe-ia o aspecto monolítico de pedra, a metalização não a diferenciaria de um monumento de bronze e a aplicação de mosaico lhe daria o mais belo, curioso e interessante aspecto, com a particularidade de torná-la única no gênero. Assunto esse que será posteriormente resolvido de acordo com a comissão do monumento. Eis, senhores, em síntese, a exposição do grandioso monumento que, espero, será a coroa mais brilhante da nossa Guanabara e do nosso Brasil. Heitor da Silva Costa, engenheiro-arquiteto, julho de 1927.